Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Abre comigo sua Bíblia, Efésios 4. Quem achar, dá um glória a Deus. Deixa eu ler um trechinho do meu livro aqui. Eu estou tão apaixonado pelo livro que eu vou até ler um trechinho dele aqui. Que está bênção demais, gente. Aleluia. Aleluia. Capítulo de número 11 do livro do Bispo Júlio. Bispo Júlio, capítulo 11, verso 1. Vocês são bons. Glória a Deus. Deixa eu ler isso aqui. Olha o que diz aqui. Vamos lá, senão vocês vão ficar aí, eu vou ficar muito. Aleluia, Deus é bom, né? Paulo se revelou um homem revestido do poder divino. Pense na Arca da Aliança. Era apenas um baú de madeira, porém revestida de ouro e designada a um propósito. Ela se revelou poderosa, única e muito valiosa. Assim somos nós, humanos, como aquele baú de madeira, mas, uma vez que fomos revestidos e designados a um propósito, saímos do comum e tornamo-nos embaixadores, representantes de Deus na terra. Segure na mão de alguém perto de você e diga: você foi revestido do poder de Deus e designado a uma nobre missão. Diga: você saiu do comum e partiu para uma vida extraordinária. Dê um aplauso ao Senhor. Diga glória a Deus. Efésios capítulo de número 4, verso de número 4. Nosso tema nesta noite é revestidos e designados. Vamos dizer, revestidos e designados mais uma vez? Love you. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Todos comigo agora, lendo aqui: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Diga: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga: a verdade traz a informação que gera transformação. Olha o que o texto diz, que somos revestidos e designados. Diga: revestidos e designados. O texto diz que fomos revestidos de um novo homem para sermos semelhantes a Deus, revestidos de uma novidade de vida para vivermos a imagem de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Revestimento, o termo revestimento, dicionário define assim, proteger ou dar acabamento. Quando você reveste alguma coisa, você está protegendo ou dando acabamento. No nosso caso, Deus nos revestiu, protegendo e dando acabamento. É muito assim. Então, quando você pega, por exemplo, aqui, aqui tem uma coluna de concreto imensa. Ela é grande, é pesada. Mas a gente fez que trouxe um acabamento, que deu uma forma. Quando você faz um revestimento de alguma coisa, você também faz um acabamento, uma proteção. Deus está te aperfeiçoando. Você pode dizer amém? E designado significa indicado com precisão, apontado, recebeu uma missão específica. O que Deus fez? Deus revestiu você para dar um destino. Quantos podem dizer amém? Levante sua mão e diga: fomos revestidos de Deus e temos um destino. Eu quero ilustrar isso usando a Arca da Aliança, para isso ficar mais claro para você. Abre comigo sua Bíblia, Êxodo capítulo 25. Êxodo 25.
Êxodo 25, verso 10 e verso 11. Está lá na tela, acompanha comigo. Faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento e 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Verso 11. E revista-a de ouro puro por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu. Tirando o ouro, ela era um baú de madeira comum. Mas o que Deus disse? Reveste. A acácia era uma madeira forte, resistente, e era a madeira que tinha à disposição naquela região do mundo. Ou seja, é muito provável que houvessem dezenas, centenas de baús de acácia, mas só um foi revestido de ouro e designado a um propósito. Imagine comigo que então haviam centenas de baús de madeira, mas um de repente foi revestido e designado, recebeu um acabamento e um propósito. Sabe o que Deus fez comigo e com você? A gente era só mais um entre quase 8 bilhões de pessoas que tem no mundo. Mas Ele nos revestiu e nos deu um propósito. Eu acredito que todo ser humano nasce extraordinário. O problema é que a gente entra na escola do comum. Vou repetir essa aí, hein, que essa ficou boa. Dá até... Não é não? Dá até uma postagem. Fazer uma cara assim de... Tira foto. Pensador. Diga comigo, todo ser humano nasce extraordinário. O problema é que nos matriculam na escola do comum. Eu ministrei para vocês isso esses dias, há poucos dias atrás, o Salmo 139. Todos somos criados de forma extraordinária. Vamos dizer, todos somos criados de forma extraordinária. O problema é que a gente nasce, alguém coloca na cabeça, na mente, no coração, no espírito da gente, que a gente deve caminhar de forma comum, até o dia em que a gente é revestido por Deus e designado a um propósito. E eu vim dizer isso para você. Você já saiu do comum porque Deus já te revestiu com o poder dele e já designou você a um propósito. Segura na mão de alguém e diga: é inaceitável que alguém revestido de Deus e que tem um propósito viva uma vida comum. Como eu disse, haviam muitos baús de madeira de acácia, mas aquele foi revestido de ouro e designado com propósito. Bilhões de pessoas no mundo, milhares e milhares, centenas de milhares nessa cidade. Mas Deus nos escolheu, nos revestiu com o seu poder e nos deu uma missão. Quantos podem dizer amém? Amém. Um baú de madeira de acácia era madeira disponível. Era duro, resistente, muito usado. Quantos baús você acha que existiam ali? Mas tinha um que recebeu um revestimento e um propósito. Eu não quero sair daqui hoje antes de você entender que nós somos revestidos pelo poder de Deus e recebemos um propósito da parte de Deus. Homens comuns são revestidos e designados. Sim ou não? A gente nasce extraordinário, alguém matricula a gente na escola do comum, aí Deus vai lá buscar a gente daquela vida comum e diz assim: ei, não te chamei para viver como todo mundo. A gente nasce extraordinário, é matriculado na escola do comum, e aí Deus vai lá buscar a gente e fala assim: vamos sair dessa vida ordinária e vamos viver uma vida extraordinária. Eu estou a fim de viver algo extraordinário. Tem mais alguém aqui hoje? Vou pegar um exemplo só. Por toda a história, Deus foi pegando homens que nasceram com um plano, aprenderam na escola do comum, e aí Deus vai resgatar eles para eles viverem uma vida extraordinária. Um dos que mais me encanta nisso é Pedro. Pedro é aquele tipo do cara, pouco talento, pouco refinamento, mas muita vontade. Aleluia. Olha só o que acontecia. Veja comigo.
Pedro era só um pescador, sim ou não? Mas foi revestido, foi marcado com o poder de Deus. Olha esse texto de Lucas que Jesus prometeu para ele e para os seus amigos. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem do quê? Ele pega 12 homens comuns e ordena que eles permaneçam ali, até que do alto eles sejam o quê? Vão sair do comum e entrar no extraordinário. Dos 12 que ele chamou, teve um que desviou, o Judas. Não permaneceu na posição. Eu quero dizer para você, Deus tem te escolhido, permaneça na posição. Permaneça na posição que Deus tem te chamado, porque Ele vai revestir você com o poder dEle. Ele vai revestir você com a graça dEle. Agora olha o texto, eu vou colocar algumas coisas aqui de Pedro, Atos 2,14. Se você abre sua Bíblia comigo em Atos 2, vamos lá, a gente vai marcar algumas coisas na Bíblia. Vem comigo. Atos 2, e deixa ela aberta aí. Diga glória a Deus. Atos 2,14, o revestimento veio. Quando o revestimento veio, então Pedro se levantou. Diga comigo, posição. Quando você entende que Deus te revestiu e que Deus te deu um propósito, então você entende que Ele te deu uma posição. Sai do medo, sai da insegurança e assume a posição que Deus te deu. Até ali eles estavam escondidos e amedrontados, diz a Bíblia, mas quando foram revestidos, ele se levantou. Oh, meu querido, tem gente que vai sair daqui hoje para se levantar e assumir o seu lugar em Cristo. Revestidos e designados, você vai encontrar sua posição. Anote isso, posição. Ele se levantou. E quando ele se levantou, o que ele fez? Verso 16, ele diz assim: irmãos, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Diga comigo, compreensão. Diga comigo, posição. Compreensão. Olha só, todo mundo ali, judeu. Todo judeu tinha compromisso com a leitura. Mas nem todo que lia compreendia. Então olha só, esse homem comum está começando a ter uma experiência incomum de atitude e compreensão. Diga comigo, uma experiência incomum de atitude e compreensão. O que gente que estudou a vida toda não entendia, o que gente que fez escolas e mais escolas não entendia, o pescador comum agora conseguia ler. Esse é o poder do Espírito Santo. Esse é o poder do Espírito Santo. Ah, meu Deus. Ah, você não empolgou ainda, então vamos mais à frente, Verso de número 43, segue lá o texto. Todos estavam cheios de temor, e o que acontecia? E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Esse homem assume uma posição, esse homem passa a ter um novo entendimento, e esse homem agora consegue agir de forma extraordinária. Algumas traduções usam a palavra muitos prodígios. A palavra prodígio é incomum. Vai acontecer algo extraordinário para quem foi revestido e designado. Vai acontecer algo extraordinário com aqueles que são revestidos do poder de Deus e vivem uma vida designada por Ele. O que a gente precisa entender é que Deus quer tirar a gente do comum, quer levar a gente a uma experiência nova com Ele. Então esse homem agora, ele assume uma posição, se expõe. Ele entende as coisas como ninguém estava entendendo. E ele
opera no âmbito do sobrenatural, de maneira que milagres, prodígios, maravilhas vão acontecendo. E eu estou orando porque eu quero ver mais prodígios na igreja. Eu quero ver mais prodígios lá na sua casa. Eu quero ver mais prodígios lá no seu trabalho. Porque Deus está revestindo e designando você. E as pessoas vão olhar para você e dizer assim: não, mas você fazer isso só um milagre. Não, mas você atingir essa meta só um milagre. Não, mas você salvar o seu casamento só um milagre. Não, mas olha, o câncer estava desse tamanho e agora sumiu, é só um milagre. Ei, Deus está levando eu e você ao território do incomum. Deus está nos levando ao território do extraordinário. Eu acredito nisso. Quantos acreditam? Agora veja como é a construção dessa pessoa, que é um homem comum, sim ou não? Mas ele foi revestido com o poder que vinha do alto. Ele recebeu uma compreensão. Ele foi habilitado por Deus para sinais e maravilhas. Ele se tornou uma pessoa de coragem. E aí olha o texto. Quando ele opera um milagre, capítulo 3, verso de número 4. Ele entende o seguinte: Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O que Pedro disse? Ainda bem que ele não é os crentes modernos, né? Já pensou se Pedro e João fossem os crentes modernos? Não olhe para mim, olhe só para Jesus. Mas como é que era Pedro e João? Olhe. Oh, meu irmão. Ai, olha para Jesus. Olha para nós. Oh, tem que ser muito crente. Tem que ter uma vida muito cheia, revestida. Mas alguém podia dizer: você é só um pescador. É, mas eu fui revestido e designado. Você é só um homem, comedor de arroz e feijão igual eu. É verdade, mas eu fui revestido e designado. Ah, mas você é só um pedreiro, você é só um mecânico, você é só um vendedor, você é... Ei, mas fui revestido e designado. Ah, mas você é só uma dona de casa, é só uma enfermeira, é só uma professora, só uma cabeleireira. Mas eu fui revestida e designada. Ah, mas você é só um ser humano falho igual eu. É verdade, eu sou como a arca de madeira, era só um baú de acácia. Mas em algum momento ele foi revestido e designado, e já não era mais um baú comum de madeira, mas se tornou a arca de Deus, onde Deus se revelava ao seu povo. Hoje eu estou falando para um monte de baú de madeira, comum e igual, na fábrica, mas que Deus revestiu de ouro e deu um propósito nobre. Deus está dizendo: a sua vida precisa caminhar para o ambiente do sobrenatural e do extraordinário. Será que alguém recebendo o que o Espírito Santo quer trazer para esta igreja hoje? Olha para nós. Olha para nós, porque até esses dias a gente era igual a você. Mas o Espírito Santo revestiu a gente e nos deu uma missão. E nós estamos aqui, dizendo para você levantar e andar. E a Bíblia diz que o homem deu um salto. Pedro puxou ele e deu um salto. Irmão, o homem começou a correr. Por quê? Porque, aleluia, tinha alguém que era carne e osso, pó e barro, mas revestido do poder de Deus, como eu e você podemos ser nesta noite. Eu estou orando por uma igreja revestida do poder de Deus e que entenda a sua missão na terra. Aleluia. Ah, Bispo Júlio, mas isso pode tornar a gente um tanto soberbo. Porque tem gente que se acha, né? Sim ou não? Mas esse homem entendia
E é isso que a gente tem que entender, ó. Graças a Deus, Pedro não era um pregador brasileiro. Ai. Porque ele pegou o coxo, levantou o coxo saiu andando. Agora olha o próximo verso, o verso de número 12 do capítulo 3, por favor. Todo mundo começou a olhar para eles. Uau, esses caras oram e o coxo anda. Ainda bem que não era um pregador brasileiro, né? Viu a minha fé? Esse é o preço que eu paguei. Isso é muito jejum, oração, monte. Brinca com a minha fé, brinca. Se não pagar o preço. Vendo isso, Pedro disse o quê? Israelitas, por que isto os surpreende? Devia ser comum. Por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivesse feito este homem andar? Por nosso próprio poder ou piedade? Não é meu poder, nem minha santidade. Isso só acontece porque, sendo eu madeira de acácia, vaso de barro, foi revestido do poder do alto, santificado por Ele, para a glória dEle. Querido, consciência de quem somos e de quem Ele é. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Não é o meu poder, nem a minha santidade, está aí na sua Bíblia, mas é o poder de Deus revestido em minha vida, em sua vida, em nós. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus? Revestidos e designados a um propósito. Eu amo esse Deus. Bom, isso tudo criou um rebuliço, imagine. De repente o cara que era o pescador, de repente o cara que estava escondido, se levanta com a maior coragem do mundo. Começa a ter compreensão que os maiores teólogos não tinham. Começa então a assumir uma posição, sabendo que ele agora era o espelho de Deus, o espelho de Cristo na terra. Meu Deus. E quando opera milagres, diz assim, não fui eu, é o que me revestiu. Isso cria um alvoroço na cidade. E criando esse alvoroço na cidade, olha só. Gente, levam eles presos. Colocam eles diante das autoridades. E olha o que eles vão fazer diante da autoridade. Vão começar a pregar. Vão começar a falar. E no capítulo 4, no verso de número 13, eu queria que você olhasse. Vendo, isso é lindo. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens, uau, não é um doutor, não é um sacerdote, é só uma pessoa. Mas essa pessoa comum não é comum. Por quê? Comum e sem? Ficaram o quê? E reconheceram. Esses homens nasceram extraordinários, porque todo ser humano nasce extraordinário. Matricularam eles na escola do comum. Mas um dia, eles encontraram alguém que tira o homem do comum e leva o homem para o extraordinário. Que tira o homem do natural e leva o homem para o sobrenatural. Que tira o homem de uma vida limitada, medíocre, ordinária, e leva esse homem para uma vida ilimitada.
ilimitada, grandiosa e extraordinária. Só tem uma explicação: como alguém comum se tornou incomum, como alguém ordinário se tornou extraordinário. Eles disseram: esses caras andaram com Jesus. Porque quem anda com Jesus não permanece comum. Quem anda com Jesus não permanece normal. Quem anda com Jesus pode ter sido feito como todos os outros baús de acácia foram feitos, mas receberam um revestimento glorioso, receberam um propósito extraordinário. E essa é a minha palavra, já terminando por aqui esta noite, para te dizer: Deus quer te revestir do sobrenatural. Deus quer te revestir do extraordinário. Deus quer tirar sua vida do comum. Deus quer colocar você em uma posição poderosa e sobrenatural, tirando sua vida, revestindo sua vida e designando a sua vida. Talvez você entrou aqui sem propósito, sem perspectiva, começou a assistir essa mensagem agora, ei, calabaraço de kamanarabahai, mas aquele homem disse assim: esses homens andaram com Jesus. Ou eu gosto dessa tradução que é: haviam estado com Jesus, haviam estado na presença de Jesus. Nós, como crentes, entramos e saímos da presença de Jesus, e muitas vezes não temos nossa vida transformada a este ponto, mas hoje Deus veio aqui para dizer o seguinte: vou revestir e designar. Vou pegar o comum, vou dar um banho de ouro. E vou dar um propósito nobre para você. Você podia ser o baú das coisas velhas, mas agora você vai ser a arca da aliança. Você vai ser a arca da aliança. Você vai ser a arca da aliança de Deus.